Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Bom, Wagner, quase 2 anos depois a gente se encontra para falar de novo de Marighella. A última vez que a gente se encontrou para falar desse filme, você estava indo para o Festival de Berlim quando você ia lançar o Marighella. E eu lembro que na ocasião a gente falou do que significava lançar esse filme nesse governo. E mais do que isso, como você tinha sofrido resistência para captar recursos para fazer um filme com esse personagem e com esse tema. Quase 2 anos depois, muitas pedras no meio do caminho. Marighella vai ser lançado agora, quando completam 52 anos da morte desse personagem tão importante da nossa história. Isso. E aí, qual é a avaliação que você faz? É inacreditável, né, que um filme que é filmado em 2017 estreie em 2021, né, no Brasil. Essa espera, ela foi muito angustiante para mim. Nada foi fácil com Marighella, né, como a gente conversou, né, do financiamento, filmagem, ameaças, tudo isso. E agora esse tempo inteiro de espera para que um filme, um produto cultural aconteça. Né? Marighella foi feito para o Brasil. A gente estreou em 2019 no Festival de Berlim, uma estreia consagradora, num dos maiores festivais do mundo, aplaudidíssimo. Críticas ótimas, passamos por diversos festivais do mundo. Eu passei o ano de 2019 quase todo viajando o mundo com Marighella, mas o foco nosso é o Brasil. Marighella é um filme feito para o público brasileiro. Então foi uma espera muito angustiante. Essa espera diz mais sobre o que é o Brasil hoje do que o personagem, o filme que a gente fez. Né? Pois é, e tem 2 questões que se completam, se sobrepõem, que é uma questão política do filme e uma questão artística. Não sei se é possível a gente dissociar essas 2 questões, mas queria falar um pouco da vertente artística do filme. Você fez esse filme baseado na pesquisa do Mário Magalhães, enfim, que escreveu um livro, uma pesquisa super minuciosa, vertical, e aí, de repente, você, no recorte, já faz uma escolha radical, que é pelos últimos 5 anos de vida do Marighella, né? Desde 64 a 69, quando ele é assassinado. Eu acho que o recorte sempre foi, desde o começo, uma coisa importantíssima para nós. O livro do Mário é uma obra extraordinária que conta a vida de Marighella desde quando Marighella nasceu, na Baixa de Sapateiro, na Bahia. Esse homem, esse baiano, filho de uma mulher negra, filha de escravizados africanos, com um italiano que viveu a sua vida ali na Baixa de Sapateiros e que carregou o que viu ali, né, essa Bahia pobre, negra, oprimida, para a sua luta para o resto da vida. E Marighella foi um homem que militou pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos dos mais pobres, pelas liberdades civis, desde sempre. E o fez na legalidade durante toda a sua vida. Né? Digo na legalidade sempre que o Partido Comunista estava era legal, porque o Partido Comunista brasileiro sempre era posto em clandestinidade por Vargas e logo depois pela ditadura militar. Então a escolha pelo Marighella guerrilheiro, primeiro ela vem, que na verdade é um Marighella, é muito pouco tempo da vida dele, né? Porque ele funda a ALN em 68, e é assassinado em 69. Essa escolha, ela tem a ver com a minha vontade de falar. Eu sempre fui muito fascinado por lutas de resistência e pela história dos levantes populares no Brasil. Alfaiates, malês, canudos, todas essas histórias que, ao meu ver, sempre foram muito mal contadas no livro de história. Né? E a luta armada não foi diferente. Marighella é um nome da história do Brasil que foi silenciado, apagado da nossa história. Até hoje é um nome maldito, né? como disse Jorge Amado lá no túmulo de Marighella, né? Na obra que Niemeyer fez. Jorge Amado escreveu, não sei, uma coisa bonita, retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano. É isso. Então isso a mim sempre me comoveu muito.
E a resistência à ditadura militar, ela, de um ponto de vista geracional, ela está muito próxima da minha geração. Essa é uma geração muito próxima à minha, gente que tem 20, 30 anos a mais que eu só. Então eu tinha vontade de fazer algo sobre essa época. E também porque eu queria fazer um filme popular, eu queria fazer um filme assim eu não queria fazer um filme como nada que eu faço, eu quero fazer um filme para pouca gente ver, eu queria que fosse um filme visto por muita gente. E uma coisa minha mesmo, de artista, assim, eu gosto de me comunicar com as pessoas. Ninguém disse que seria fácil, meu jovem. Quando fez Marighella, você se sentiu um ator dirigindo um filme e não, na verdade, um diretor, e que você se sentiu muito à vontade no set, mas enfrentou alguns novos desafios, como, por exemplo, na montagem, né? Queria saber como é que foi a sua atuação em outros lugares que não o set, quando você lidou ali com atores que é, enfim, o seu ofício, né? Para mim foi um negócio, assim, Simone, muito prazer, foi das melhores experiências artísticas que eu tive. Apesar de a direção ser um lugar novo para mim, eu contava ali com muita gente que, primeiro, que queria muito fazer aquele filme, que entendia já naquele contexto ali, final de 2017, já pós-golpe de 16, já era governo Temer, já com um conservadorismo forte e já com uma animosidade muito grande com relação ao filme. Essas pessoas que eu reuni para fazer o filme entendiam a necessidade de contar aquela história e tinham muita vontade de ver aquela história contada. Não só artisticamente, mas também com alinhamento ideológico. Exatamente. Nós somos muito orgulhosos do filme que fizemos, entendemos a importância artística e política do filme nesse contexto. Bom, então vamos falar desse caminho das pedras que o filme enfrentou até ser lançado agora em 2021. Ele foi para Berlim em 2019, em fevereiro. Em agosto, a Ancine negou um pedido de reembolso da produtora e também um requerimento do Fundo Setorial do Audiovisual, né, de rever ali algumas contas de comercialização do filme. E como é que você recebeu essa notícia? O filme, sendo assim, foi mais uma vez adiado. Você recebeu essa notícia também pensando numa questão de censura? Absolutamente. Eu nunca tive a menor dúvida disso. Porque os pedidos eram pedidos absolutamente normais, corriqueiros de qualquer produtora, que em situação normal de temperatura e pressão, eram pedidos que... Tanto que a gente não esperava que os pedidos fossem negados. Foi uma surpresa, mesmo com toda a animosidade, com toda a onda com relação a Marighella, para nós foi uma surpresa. O Fundo Setorial, nós havíamos sido contemplados com aquele dinheiro, não havia razão para que o pedido fosse negado. E era uma época em que, justamente uma época em que Bolsonaro começou a falar em filtragem na Ancine, do Bruna Sufistinha, o cancelamento de editais para LGBT. Houve uma série Marighella não foi o único produto cultural brasileiro censurado por esse governo. Basta olhar para quem está lá, né, comandando a máquina da cultura e de incentivo à cultura. Então, eu não tenho o menor problema em dizer, não tenho a menor dúvida de que o filme passou por censura. Os filhos de Bolsonaro comemoraram essas negativas da Ancine nas redes sociais. Então, isso é muito duro, né? Acho que essa data agora, de novembro, é uma data mais segura. A vacinação no Brasil finalmente avançou. Então, eu acho que agora é um momento que a gente tem alguma tranquilidade para lançar o filme. E vamos lançar o filme sem o fundo setorial, o dinheiro a qual teríamos direito, né? Essa verba de lançamento. Abrimos mão desse dinheiro, temos certeza que esse dinheiro nunca vamos receber. Então curioso. Essa questão não foi resolvida, vocês que abriram mão. Abrimos mão do dinheiro. Houve várias tentativas, até hoje a gente tenta conseguir
essa verba da qual o filme tem direito. Mas não vai rolar. E no meio do caminho ainda teve a questão do vazamento do filme. Foi um outro golpe. Outro golpe. E você que já tinha vivido a experiência do Tropa de Elite, né? O vazamento do filme era também uma coisa mais ou menos esperada. Porque o que aconteceu? O filme foi vendido para vários países, né? Mas havia um acordo de que nenhum país poderia lançar o filme antes do Brasil, antes do filme ser lançado no Brasil. Mas o filme não era lançado no Brasil nunca. Então, os distribuidores internacionais começaram a querer devolver o filme. Diz, olha, a gente tem que lançar, vocês não vão deixar a gente lançar, a gente tem que devolver. Então, a gente teve que ceder, depois de anos, a gente teve que ceder o lançamento. Então, o filme foi lançado na Europa, foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado em vários outros países. E a cópia que vazou foi uma cópia do distribuidor americano, porque durante a pandemia eles lançaram em alguns cinemas e lançaram o filme virtualmente. A pessoa comprava e assistia o filme em casa. E foi daí que o filme vazou. Ela. Um filme ele é a conjunção, né, do que um realizador, uma equipe, os seus realizadores quiseram dizer com o filme, com o tempo em que esse filme é apreciado, né? Muitos filmes são revistos, né, depois 20, 30, 40 anos, para o bem e para o mal, né? A depender da época em que o filme é visto. Então, é isso. Assim, lançar esse filme agora, por exemplo, é interessante, porque já é diferente se o tivéssemos lançado quando o filme deveria ter sido lançado, que era início de 2019, início do governo Bolsonaro. Hoje em dia, por exemplo, já é diferente. E o que é diferente? Eu acho que hoje já há uma compreensão maior do Brasil da tragédia que é esse governo. Assim, eu entendo que hoje em dia o filme já talvez enfrente menos resistência por parte das pessoas, por um entendimento de que o que eu te disse no começo. Assim, é menos, na verdade, a polêmica toda, ela está menos relacionada ao filme em si e está mais conectada ao contexto, né, no qual o filme é lançado. É inacreditável que um produto cultural não possa ter sido lançado, né, numa democracia. O Marighella é um filme feito para o cinema, feito para ser visto nos cinemas. Como você falou, é um cinemão, um filmão, tem 2h40, é uma experiência para você viver numa sala de cinema. E é o que temos agora e é o que faremos. E o filme vai ter também lançamento, por exemplo, no assentamento do MST. Então, desde sempre, eu lembro que você tem essa ideia de fazer esse filme circular também em ambientes que não são da elite que frequenta o cinema. O cinema, exatamente, porque, como eu disse, o filme não é meu. Né? Eu não posso botar o filme onde eu quiser e tudo, mas o que eu puder fazer para popularizar o filme, para o filme chegar em lugares onde as pessoas naturalmente não têm dinheiro para comprar um ingresso de cinema, eu vou fazer. Nós temos que vamos lançar no acampamento do MST, do MTST, de outros movimentos sociais. Temos uma ligação muito forte, estamos estabelecendo uma ligação muito forte com o movimento negro, no sentido de levar o movimento para os cinemas e nesse intuito de fazer com que Marighella, de fato, se torne um personagem da história da luta do povo negro também. E o filme vai virar também série de TV? Depois que o filme for lançado no cinema, aí ele tem as outras janelas, né? Ele deve ser lançado na Globoplay. No streaming. No streaming. E depois, posteriormente, transformado numa série que vai passar na TV Globo. Abre a caixa! Abre a caixa! Passamos! Tire essa arma! Senhoras e senhores, boa noite! Nós somos a Ação Libertadora Nacional! Por favor, permaneçam onde estão! Aqui não tem bandidos e queremos vacinar ninguém! Esse trem carrega armas que usaremos para fazer a ditadura!
E agora que você está nesse momento de entrevistas pré-lançamento, como é que você está se sentindo? Muito bem. Eu estou reaprendendo a falar sobre o filme. Porque eu estava falando com o Kleber Mendonça, ele falou, você tem que rever o filme. A última vez que eu vi Marighella foi em 2019, quando eu estava viajando com o filme. A última vez que eu vi Marighella, acho que foi no Festival de Havana. Então, eu acho que eu tenho que... eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil, né? Eu fiquei a pandemia sem poder voltar para cá. Nunca tinha passado mais de 6 meses sem ir à Bahia, que é o Brasil para mim. Então, estou feliz de estar aqui, de estar finalmente podendo falar do filme, lançar o filme, enfrentar o que tiver de ser enfrentado, sabe? Esse enfrentamento é um enfrentamento natural. Eu nunca tive medo dele e sempre tive muito disposto a enfrentar as implicações políticas do filme. Não fazer esse enfrentamento não seria coerente com o filme que eu fiz, nem com a memória de Marighella, né? E dos que lutaram contra a ditadura. Que isso, meu jovem? Disfarce. Pronto. Pronto. E agora? Muito bom, Wagner. Obrigada. Minha amiga, bom falar com você. Sucesso. Você sabe que eu estou assim na torcida muito forte sempre por você. Também, minha irmã. E que bom que você vai estar mais perto da gente aqui também, produzindo aqui no Brasil. Sempre. Sucesso. Obrigado, Silvio. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Somente com partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.